Fala, gente! Chegamos na nossa 8ª aula e eu quero dizer que se você chegou até aqui, você é um vencedor. Depois de todas essas aulas mais mecânicas, de palavras um pouco mais complicadas, universalismo, particularismo, arminianismo, calvinismo, a gente finalmente chegou na aula 8, onde nós vamos falar a respeito de conversão. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nos rendemos a Ti e pedimos a Ti pelo Teu favor no meio de nós, neste momento onde nós vamos nos debruçar mais uma vez para entendermos a respeito das Tuas coisas e, consequentemente, aprendermos do Senhor. Que o Senhor seja o nosso maior tesouro e que o Senhor seja aquele que conduz o nosso coração aos lugares de precisão na nossa fé, aos lugares de fundamentação da nossa fé. Nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Conversão, gente. Estamos agora entrando de fato no assunto de salvação, né? No fundamento da salvação, e vamos então agora dar passos em direção à compreensão de todos os lados e aspectos desta obra maravilhosa de redenção de Cristo para com a humanidade. Então, conversão, né? Nós temos uma máxima onde diz que o ato de voltar-se do pecado em arrependimento e para Cristo em fé. Essa é a definição que nós temos da conversão. O ato de voltar-se do pecado em arrependimento e para Cristo em fé. E o versículo principal para nós nesse assunto está lá em Atos capítulo 3, versículo 19, onde diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, a palavra conversão, né, ela tem como essência o ato de voltar-se de um lado para o outro, né? Muitas pessoas dão um exemplo, e é um bom exemplo, quando alguém está andando em uma direção e quando a pessoa se converte, ela faz o seguinte movimento: ela volta-se 180 graus, ou seja, ela vira de costas do caminho pelo qual ela estava percorrendo, para agora voltar por um outro caminho, ou ir em direção a um outro caminho. No Antigo Testamento tem um versículo muito importante, 2 versículos na verdade, 3 versículos na verdade, muito importantes, né, que é Ezequiel, capítulo 18, do 30 ao 32, onde diz o seguinte: portanto, diz o Senhor Deus, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a maldade não vos leve à perdição. Veja aqui, convertei-vos de todas as vossas transgressões, para que a maldade não vos leve à perdição. E Deus continua dizendo através do profeta: livrai-vos de todas as transgressões que cometestes contra mim. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que haverias de morrer, casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vivei. Então aqui Deus, através do profeta Ezequiel, traz uma direção para o seu povo escolhido ali, naquele contexto de aliança, né, no contexto do Antigo Testamento, onde o povo escolhido já era um povo de Deus, mas eles estavam em um caminho de perdição. E através do profeta, Deus faz o quê? Ele chama a atenção daquele povo e diz: olha, vocês não podem continuar por esse caminho, vocês precisam voltar-se para Deus, né? Deus diz: voltai-vos para mim. E aí, então, mudem a direção de vocês e voltem para o caminho em que vocês estavam indo antes, que era um caminho de bênção, né? Vocês estão no caminho de maldição, agora voltem-se para um caminho
de bênção. Então a conversão, meus irmãos, ela é a forma que muitas das vezes, né, quando a gente, por exemplo, encontra alguém na rua e a pessoa começou a ir na igreja, né, e a gente usa o termo, né, a gente fala, olha, essa pessoa se converteu. Ela mudou o seu caminho, né? Ela agora está nos caminhos do Senhor. Ela agora é uma nova criatura. Então, essa forma de explicar a pessoa de estar agora nos caminhos do Senhor, do converter-se, é justamente falar dessa experiência de encontro com Deus, né? Então, essa experiência de encontro com Deus, ela pode ser vista de muitas maneiras, porque é justamente o que a palavra de Deus vai trabalhar, né? Às vezes a gente fica achando que a conversão de alguém ela tem que ser como foi a nossa, né? E a palavra ela é muito clara nisso. A gente vai encontrar alguns exemplos no Novo Testamento de conversões em que vai se falar dessas experiências diferentes uma da outra, né? E a gente precisa entender isso para a gente não ficar dentro de uma caixinha achando que a conversão ela tem uma maneira única de ser, né? Por exemplo, você sabia que a chamada para o altar, né, quando no culto nós temos essa tradição na Igreja Refúgio de tempo em tempo, num culto ou em outro, a gente faz um apelo, né? O que esse apelo é? Esse apelo é uma chamada para a conversão, para que a pessoa possa entregar a sua vida para Cristo Jesus, né? E aí a pessoa vai para frente, ela chora, ou às vezes ela vai para frente, ela não chora, ela toma uma decisão dentro do coração dela. Às vezes ela vai para frente, ela chora e ela, né, daqui a pouco não está indo nem na igreja. Ou tem gente que nem vai para frente, mas começa a frequentar a igreja e nós começamos a ver a evidência de um processo de transformação na vida daquela pessoa. Então, precisamos entender na palavra de Deus que essas experiências, elas podem ser muito diversificadas, né? Por exemplo, quando você vai lá ler em Atos, no dia do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, lá nos primeiros capítulos de Atos, você vê que imediatamente uma multidão de pessoas, tendo aquela experiência com o Espírito Santo, se converte. E ali, imediatamente, muitas pessoas começam a viver uma vida de fé, uma vida onde os apóstolos agora iriam ensinar a respeito das coisas de Cristo, do Messias, né? E iniciar ali uma jornada. Aquela experiência é uma experiência narrada na Palavra de Deus como algo que acontece assim de uma maneira muito dramática, né? O Espírito Santo desce ali como fogo em formas de línguas de fogo e ali naquele momento então as pessoas experimentam daquilo e dramaticamente elas se convertem, né? Nós temos, por exemplo, uma narração do encontro de Jesus com Nicodemos, por exemplo, em João capítulo 3, onde vai narrar um diálogo muito profundo ali, e nós não temos evidências nenhuma mais de Nicodemos, a não ser lá no capítulo 19 de João, quando Nicodemos aparece no enterro de Jesus para levar algumas especiarias e participar do enterro de Jesus. Não sabemos o que o Evangelho fez no coração de Nicodemos, o que o encontro com Cristo fez no coração de Nicodemos, não é verdade? Uma outra conversão, por exemplo, que foi dramática, né, que nós temos aí é a de Paulo, né? Quando então, ainda chamado de Saulo, ele está ali em direção de um lugar para o outro e ali Jesus, de uma maneira, né, por epifania, ele aparece diante de Paulo e ali dizendo, olha, eu sou aquele a quem você persegue. E Paulo ali perde a visão, tem, né, um momento dramático de encontro com o Senhor Jesus, um encontro profundo, intenso, e dali para frente, então, ele vai parar na casa de Zacarias, ele aprende um pouco do Evangelho, já sai pregando, já sai fazendo a obra de Deus de uma maneira muito intensa, né? Temos um outro caso, por exemplo, que é o caso de Lídia. Lídia, a palavra narra uma conversão simples, tranquila. Olha o que Atos 16, 14 vai dizer para nós. O Senhor lhe abriu o coração
para acolher as coisas que Paulo dizia. Veja, uma coisa mais singela, mais delicada, né? Uma coisa que aparentemente, talvez, por um olhar, por um sorriso, por uma postura de Lídia, levemente ali modificada, nota-se que algo profundo acontece dentro dela, né? Ou o carcereiro ali de Filipos, né? Que ele, depois daquela experiência em que acontece no cárcere, ele ainda tremendo de medo, ao ouvir que nenhum dos presos havia escapado depois do terremoto, exclamou: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Né? No próprio texto de Atos 16, versículo 30. Então as experiências de conversão, elas podem mudar. Às vezes num estádio, né, quando a gente ouve um avivalista como Billy Graham, que lotava aqueles estádios e quando ele fazia um apelo, uma multidão vinha para frente e coisas dramáticas aconteciam, né? Eu tive o privilégio de conhecer a associação do Billy Graham na Carolina do Norte e ver até inclusive armas de fogo que estão lá, né, no museu, que foram jogadas diante daquele altar num momento de conversão genuína na vida de um traficante, na vida de um homem de gangue. E essas coisas todas, né, nós temos aí histórias incríveis que a Igreja do Senhor Jesus coleciona de conversões. Mas temos também aquelas histórias como, por exemplo, um filho de crente, né? A gente costuma dizer que filho de crente, crentinho ainda não é. Então, por quê? Porque a pessoa, ela precisa viver a sua experiência particular. E muitas das vezes, quando, por exemplo, vem uma segunda geração ou terceira geração de cristãos que já frequentam a igreja, e são pessoas que vivem já desde a tenridade uma vida de ler a palavra, e aí a consciência vai chegando junto com o conhecimento que já está sendo ensinado. Dificilmente uma criança, um adolescente que vive neste contexto familiar vai ter ali uma experiência dramática de conversão. Algo mais parecido como o que aconteceu com Lídia vai acontecer, por exemplo, na vida de um adolescente como esse. Ele vai vagarosamente na fé compreender algumas coisas até que de repente vira uma chave, cai uma ficha, algo da parte do Senhor é revelado, o Espírito se manifesta na vida daquela pessoa e aquela pessoa ela começa a evidenciar através da sua vida uma mudança, né? Um caminhar diferente, porque quando a gente fala de converter-se, a gente fala de uma caminhada diferente, né? E é isso que a gente quer tratar aqui hoje também. Então, você, por exemplo, que está aí me assistindo, que talvez não tenha tido uma conversão dramática, mas quando você fala do Senhor Jesus, os teus olhos marejam, ficam cheios de lágrima, ou o teu coração acelera, porque algo diferente aconteceu dentro de você, né? Ainda que você não tenha tido um dia ou um episódio de muita intensidade, mas você sabe que algo diferente dentro de você está acontecendo, tenha certeza de que essa conversão ela já se deu na tua vida. Então, tá? Não se frustre, né? Às vezes a gente fica com uma expectativa, né, tão errada. Às vezes a gente acha que só aquelas histórias intensas são as mais belas, né? Como a de uma pessoa que vivia num contexto de drogadição e ela foi arrancada daquele lugar, e glória a Deus por isso, né? Ou a pessoa que vivia numa promiscuidade, numa libertinagem, né? E de repente ela é arrancada disso e vem para o contexto do Senhor, como que se essa fosse a história mais linda de todas. Irmãos, todas as histórias de conversão são lindas, ainda que a tua não tenha tido momentos de picos como estes, por exemplo. Então, o lindo é nós sermos morada do Espírito Santo. O lindo é nós confiarmos em Jesus como nosso Senhor e Salvador.
O lindo é a gente olhar para a nossa vida passada, para a nossa vida progressa e entender que o Senhor de alguma maneira nos tocou. E quando Ele nos toca, nós jamais somos os mesmos, ok? Então não se deixe esmurecer porque de repente você não teve aquela ultra mega história de conversão para contar, tá? Porque não necessariamente isso vai acontecer. Agora, na conversão acontece algo simultâneo e imediato, tá? A conversão é um momento único, ainda que você, como eu disse, seja filho de crente, neto de crente, bisneto de pastor, né? Há um momento em que o Senhor te toca, há um momento em que o seu coração é transformado, há um momento em que alguma coisa dentro de você acontece e isso é imediato. E na conversão nós evidenciamos duas coisas que são os pilares da conversão, que é o arrependimento e a fé, ok? O arrependimento e a fé. E o arrependimento é o quê? O arrependimento, dentro deste ato da conversão, ele é o aspecto negativo, né? Enquanto a fé é o aspecto positivo, o arrependimento é o aspecto negativo. Por quê? Porque o arrependimento é o repúdio que Deus promove no nosso coração pelo pecado. É aquilo que nos faz olhar para nós com profundidade e encontrar em nós aquela sujeira que o pecado produz. É quando nós olhamos para dentro de nós e encontramos imerecimento de sermos de Deus. É quando nós olhamos para dentro de nós e não vemos bondade suficiente para sermos chamados filhos de Deus, tá? E na palavra de Deus existem aspectos desse arrependimento que são muito valiosos de nós entendermos. No Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, né, nós vamos encontrar ali uma palavra que vai tratar o arrependimento, que é a palavra Naham. Essa palavra, ela tem um significado mais de lamento, de afligir-se, né, do arrependimento. É um aspecto mais emocional. Por exemplo, temos 3 textos aí muito legais que esta palavra Naham é utilizada. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Então, este aspecto do arrependimento, né, não é o aspecto do arrependimento daquele que, quando o texto vai dizer Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas é um aspecto emocional de lamento. Né? Não é que Deus se enganou em fazer o homem, mas é que Deus, neste momento em que o homem estava pecando de forma imparável e incansável, Deus lamentou por isso. E é por isso que o texto vai dizer que o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem. Ele lamentou, ele entristeceu-se, ele se afligiu por aquilo que ele via o homem cometendo, entende? Então é um aspecto emocional do arrependimento. O arrependimento, ele tem esse momento da emoção, do entristecer-se, do chorar compulsivamente, do olhar desesperançoso, né? É um momento em que cai a ficha de que você é incapaz de se achegar a Deus. É um momento que cai a ficha de que você percebe de que não há nada que você possa fazer para se aproximar de um Deus que é santo, de um Deus que é puro, de um Deus que é imaculado, não é? De um Deus que é perfeito. Esse outro que eu vou ler, que é Êxodo 32:14, que diz assim: "E o Senhor se arrependeu do castigo que dissera que traria ao seu povo", né? É a mesma ideia, só que agora no sentido contrário. Ele se arrepende do castigo que dissera que traria ao seu povo. De novo, não é um arrependimento daquilo que ele iria fazer e agora ele não quer mais fazer porque ele, puxa vida, pensei algo errado. Não é isso. É um lamento
no sentido de que quando ele vê o seu povo se arrependendo, aquele sentimento de que eles mereciam um castigo vai embora, né? Então veja que Deus ele demonstra na palavra de Deus as suas emoções. E isso é lindo demais de nós sabermos que temos um Deus maravilhoso que se emociona junto com a gente, né? Ora em ira, mas ora em misericórdia. E glória a Deus por isso, principalmente pela parte da misericórdia, né, gente? Um outro texto que vai falar agora também no sentido mais do homem, está lá em Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6. Diz assim: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito. Quando Jó vai fazer aquela declaração lá no fim, né? Ele diz: mas agora os meus olhos te veem, por isso me desprezo. Ó, aqui é o Naham também, no lamento, né? Por isso lamento no pó e na cinza, né? Então essa palavra, ela traz um entendimento do arrependimento já dentro da parte emotiva, emocional, que é uma réplica, que é um retorno de quando nós nos arrependemos de verdade e estamos ali no processo da conversão, né, no momento da conversão, e aquele choro que nos toma, aquela fraqueza, aquela fragilidade que nos acomete, né? Mas tem uma outra palavra também no Antigo Testamento que vai falar, que vai também traduzir para arrependimento em determinados momentos, que é a palavra shub. Essa palavra shub, ela é de contrapartida com a Naham, que lida com as emoções. Esta já é mais no sentido prático do arrependimento, né? Que tem ali o seu significado de uma separação moral consciente e a necessidade de deixar o pecado e entrar em comunhão com Deus. Então, enquanto a Naham, no arrependimento, vai falar sobre a parte do sentir, né, profundo pesar, a palavra shub vai trazer para o sentido prático a decisão que o arrependimento vai provocar no coração daquela pessoa, né? Então, 2 Crônicas 7,14, um texto clássico que vai usar a palavra shub nesse sentido prático, diz assim: se o meu povo, né, já sabe qual que é o texto, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe que esta palavra ela é usada, mas na sequência já traz uma implicação prática. Olha que interessante. Quando diz se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, entende? Então, essa implicação prática, ela também está ali no arrependimento. E esse sentido prático que a palavra shub traz, né, ela também precisa ser identificada não como um remorso, né? Porque lá no Novo Testamento, por exemplo, a gente vai encontrar uma palavra chamada metamelomai, né? Que vai falar, por exemplo, a respeito do remorso de Judas, né? Um sentimento também, uma fragilidade também diante daquilo que fez, mas não é completo como o arrependimento, porque o arrependimento ele vai até um determinado lugar onde a pessoa vai encontrar-se ali esvaziada de si mesmo, né? O remorso ele mexe com uma parte do coração, mas ele é superficial dentro de uma provocação que o arrependimento dá, né? Então é por isso que no Novo Testamento, além dessa metamelomai, nós temos aí a metanoio, ou metanoia, né? Que fala de um arrependimento, só que agora é com um pesar diferente, com uma profundidade diferente, que provoca a pessoa a mudar de ideia, tá? Por isso que a metanoia, ela fala de uma renovação da mente, ela fala de um arrependimento que chega a um lugar de conclusão ao ponto de mudar a forma da pessoa de pensar. E é por isso que é uma parte fundamental
na conversão de uma pessoa. É por isso que o arrependimento é de fato algo que, pelo agir do Espírito Santo, pela decisão daquela pessoa de olhar para Cristo diferente, ela olha para si e ela profundamente arrepende-se. Ela profundamente chega a um lugar conclusivo de mudar de ideia, de olhar para aquilo que outrora ela tinha prazer, olhar para aquilo que antes ela tinha desejo de estar ali e aquilo, ainda que lhe fizesse mal, ela olhava como uma resposta para ela, agora ela olha para aquele pecado, ela olha para aquela situação e ela tem repulsa daquilo, porque ela mudou de ideia, aquele arrependimento chegou a um lugar de conclusão na sua mente, ok? E é esse tipo de arrependimento que no Novo Testamento nós vamos encontrar, por exemplo, na pregação de João Batista, quando ele diz lá em Mateus 3:2, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou, né? Então é um arrependimento para uma nova estação, para um novo tempo, para um novo entendimento, ok? Em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro, né, dizendo à multidão, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, nós encontramos na trajetória do ministério de Cristo uma chamada ao arrependimento do começo ao fim, né? Jesus continua o ministério de João Batista no sentido de pregar o arrependimento, né? Está lá em Mateus 4,17, onde o texto diz, daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E o texto lá em Lucas 24, de 46 a 47, vai narrar também esta continuação do chamado ao arrependimento, que vai dizer assim, está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então veja que Cristo continua a convocação ao arrependimento de João Batista e termina o seu ministério dizendo que esta pregação para o arrependimento, para o perdão dos pecados, seria para todas as nações a partir de Jerusalém. Ou seja, esta convocação para o arrependimento está para nós hoje, é por isso que faz parte do processo da conversão, né? Até porque, se você parar para pensar de verdade, assim, de uma forma mais filosófica, né? No sentido da palavra de conversão, né? Como que uma pessoa vai mudar de caminho se ela não está arrependida do caminho que ela está trilhando, né? É por isso que Jesus, ele não é algo que se acopla a uma vida. Jesus não é algo que se acrescenta a um padrão. Ah, aquela pessoa já é uma pessoa boa, né? Só lhe falta Jesus. É uma frase que às vezes a gente olha, só falta se converter. Irmãos, se converter é mudar radicalmente de direção. É aquilo que antes fazia sentido, agora não faz mais. É aquilo que antes não fazia sentido, agora faz todo sentido. Entende? A conversão, ela é justamente esse movimento radical na vida de alguém. E o arrependimento é o elemento chave para que a pessoa possa olhar com profundidade para si e mudar a sua forma de pensar. Agora, inclusive tem até uma definição aqui, né, que diz na apostila, não perca o PDF, hein, gente? Tudo que eu falo aqui é ainda de forma resumida dentro do que o PDF pode te oferecer. O material está muito bom. Diz assim, o arrependimento é a tristeza verdadeira de uma pessoa pelos seus pecados, acompanhada da resolução de se afastar deles. Entende? Então, por isso que quando uma pessoa se converte, nós podemos
ver a árvore pelos frutos, né? Ou seja, nós podemos encontrar e devemos encontrar evidência de um arrependimento genuíno. Devemos encontrar a evidência de uma mudança de caminhada, né? Porque, olha só, Jesus vai dizer em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, se a gente tira esse elemento do arrependimento, da conversão de uma pessoa, irmãos, que tipo de discipulado a gente pode esperar naquela vida? Que tipo de nível de profundidade de conversa um discipulado pode promover na vida de uma pessoa que não se arrependeu, que teve um remorso, que teve um momento em que ela parou e ela olhou para si, olhou para Cristo e falou, eu acho que eu preciso desse Jesus um pouco mais na minha vida, né? Isso é superficial, porque o arrependimento genuíno vai levar a pessoa no mais profundo do ser dela e dizer, meu Deus, eu sou pobre, cego, nu, eu estou perdido, eu não tenho esperança nenhuma, o meu destino é morte eterna, eu sou um miserável. Irmãos, eu estava esses dias na igreja, uma pessoa veio compartilhar comigo, dizendo que ela estava se sentindo inapropriada de estar ali na igreja. Dizendo, por que eu tenho que estar aqui? Eu não mereço estar aqui. Sabe, uma frase como essa revela um coração arrependido. Uma frase como essa mostra que alguém realmente chegou ao fundo do poço. Porque para que Jesus salve alguém de verdade, essa pessoa precisa chegar no fundo do poço, no seu entendimento de que jamais será capaz de merecer a redenção em Cristo Jesus. E o que produz isso, meus irmãos, é um arrependimento genuíno. Agora, a conversão, ela fala de arrependimento, né, que é o aspecto negativo, mas ela fala também da fé. A fé que é o aspecto positivo. Porque quando justamente alguém chega no fundo do poço, olha para si com profundidade, se sente inútil, incapaz, ela olha para Cristo. E aí sim, Cristo faz todo o sentido. Porque quando Cristo é olhado do fundo do poço, ele se torna o único caminho para aquela pessoa. Porque, meus irmãos, se nesta imagem de alguém que se encontra no fundo do poço, quem é Cristo no fundo do poço? Cristo no fundo do poço é aquela única corda que há esperança nela para que aquela pessoa possa sair dali. Cristo, para o arrependido genuinamente, é o único que é capaz de se apresentar para tirar aquela pessoa dali. Sabe por quê? Porque ele é o Deus Filho que se fez carne, que habitou entre nós, que carregou sobre si todos os nossos pecados, todos os nossos delitos, todas as nossas enfermidades, levou no madeiro e padeceu por nós. É do fundo do poço que Cristo faz sentido. Cristo jamais vai fazer pleno sentido na vida de alguém se essa pessoa não chegou ainda nesse lugar. Mas quando ela chega nesse lugar e ela olha para cima e ela olha aquela luz pequena daquela saída daquele poço e ela olha para aquela corda como a única esperança de redenção e de eternidade para a sua vida, ali Cristo é revelado. E essa revelação, ela vem pela fé. Ela vem na graça, que é o favor imerecido, que é aquela corda que é jogada para nós. E esta corda que vem pela fé em Cristo Jesus é o que nos traz a esperança para que sejamos salvos. Sim, salvos. Porque desta perspectiva, salvação também faz sentido, não é? Quem precisa de salvação se não se sente perdido? Quem precisa de redenção se não se sente pecador? Então é nesse momento em que a fé vem
como um bálsamo na vida daquele que crê. É nesse momento em que o aspecto positivo da conversão é revelado, né? É quando o indivíduo consegue se apropriar das promessas e da obra de Cristo, né? É o meio pelo qual nós somos capacitados a receber a graça de Deus. E aí, meus irmãos, em Cristo Jesus nasce a certeza de uma eternidade na presença de Deus. Em Cristo Jesus nasce a esperança de nos considerarmos salvos, resgatados, alguém que estava para um caminho de morte, mas que agora, em Cristo Jesus, é arrancado do lamaçal, é arrancado da escuridão e é trazido, conduzido para o lugar da luz, onde Cristo, Filho de Deus, é revelado como o Salvador das nossas almas para uma eternidade. É quando Cristo é e se torna na fé professada, na fé crida, a fortaleza do nosso coração, como o Salmo capítulo 73, versículo 26 vai dizer, não é? A fé, meus irmãos, é a certeza daquilo que nós esperamos, mas que nós não vemos. A fé é a certeza de que, pela obra de redenção de Cristo Jesus, nós agora temos parte com Deus. A fé é o meio pelo qual Deus estabeleceu para que o nosso contato de volta pudesse ser reativado. E agora nós pudéssemos acessar o Pai com ousadia, nos achegando não mais como servos, não mais como escravos no sentido, né, de intimidade, mas agora como filhos de Deus, nos achegando na presença do Senhor, né? E aí, diante deste Cristo revelado, nós podemos crer e ter a certeza de que Ele é por nós. Agora, essa fé que é necessária para a salvação, essa fé que nos é presenteada para a salvação, ela tem um aspecto de crer que Cristo é o caminho, mas também de crer em Cristo como o Salvador. Qual é a diferença? Quando eu digo que Cristo é o caminho, eu estou crendo de uma maneira explicativa, ou seja, eu vou aprendendo cada vez mais quem é este Cristo que me salvou, ok? Então esta fé, ela é para que eu possa também me debruçar em conhecer a Deus da maneira em que Ele deseja ser conhecido. É uma fé racional, é um aspecto da fé que me convida a conhecê-la cada vez mais. É um aspecto da fé que não me deixa ficar numa mesmice só de experiência com Jesus, mas que me convida a conhecê-lo pela palavra de Deus, a conhecê-lo pela revelação da pregação, a conhecê-lo de todas as maneiras, porque é aquela fé que vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, ok? Então o aspecto da fé que me convida a entender é quando eu digo que eu estou crendo em Cristo. Agora, quando eu creio que Cristo me salvou, mas o aspecto da fé, da experiência, é quando eu também digo que eu creio em Cristo. Ou seja, da mesma maneira em que a fé me convida e me conduz a conhecer Jesus por quem Ele é, esta mesma fé também me convida a me relacionar com este Jesus que eu estou conhecendo, ok? Então, não é só um aspecto de entendimento, mas é um aspecto de relacionamento também. E a fé, meus irmãos, ela precisa provocar essas duas coisas. Porque se eu tenho só o entendimento, a palavra vai dizer que ela por si só mata, né? Mas quando eu fico também só no relacionamento, eu corro o risco de construir um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Se eu fico só no relacionamento,
e nas minhas experiências no momento da adoração, no momento da oração, no momento do louvor, no momento profético, eu corro o risco de construir um Jesus que não é o Filho de Deus, ok? Porque eu fico só no experiencial. Mas quando eu combino essas duas coisas e eu, ao me relacionar, busco conhecê-lo quem ele é, meus irmãos, aí a fé se torna plena na minha vida e ela pode provocar em mim a certeza da salvação, a certeza de que no dia em que eu comparecer perante Deus, o justo juiz, eu estarei ali lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e viverei uma eternidade na presença da Santíssima Trindade. Ok? Então, não separe esses dois elementos da fé. A fé, para que ela seja plena, nós precisamos de explicações, conhecer este Jesus da Bíblia, o Jesus verdadeiro, mas ao mesmo tempo, na mesma intensidade, nós precisamos experimentar de nos relacionar com este Deus que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve, que tocou a terra, já habitou entre nós e continua se relacionando conosco através da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, a conversão, ela é este movimento de arrependimento e fé, não é? É este movimento que nos convida a abandonarmos os caminhos do velho homem e agora começarmos uma nova e linda jornada de eternidade. Que você que já experimentou isso na tua vida, alegre-se hoje na certeza de que Ele é por você. E você que ainda não teve um momento em que Cristo fez sentido no teu coração, eu oro por você, para que você possa conhecer os caminhos do Senhor e Cristo possa ser revelado como a única esperança para a tua eternidade, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.